Marabá, concurseira Marabá do Pará, do Brasil. Muito obrigado você acompanha a gente no nosso canal Concurseiro Marabá. Mais um vídeo trazendo para você revisão da Lei 17.331 em 2008 para as próximas provas do concurso público da Prefeitura Municipal de Marabá. Primeiramente, quero trazer alguns recados, alguns avisos. Primeiramente, se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal. Clique em inscrever-se. Ajude a nós propagarmos nosso canal e acompanhe também os nossos vídeos, as nossas atualizações, inclusive ativando também o sininho. Além de inscrever-se, se você não ativou ainda ou está se inscrevendo agora, ative o sininho. Você clicando nesse sininho, que bem ao lado do botão inscrever-se, você vai receber as nossas notificações no seu computador, celular ou no seu tablet. Enfim, você vai receber atualização no seu aparelho para você poder acompanhar nossos vídeos atualizados. Quero também, antes de iniciar esse conteúdo de hoje, pedir para você uma ajuda no seguinte sentido, olha. Tá vendo isso aqui? Não sei se você já teve contato com essa pessoa aqui. O nome dele é Gonçalo Lustosa. Esse aqui é um DVD, Um Sonhador, filmado em Marabá. Um sonhador, Gonçalo Lustosa, Um Sonhador nas Ruas de Marabá. Ontem nós adquirimos na mão dele esse DVD, tá? Ele vende por apenas R$ 5. Ele vende esse DVD para auxiliar a arrecadação da verba desse DVD, é para ele fazer o filme 2, né? Um Sonhador, a produção do filme O Grande Vaqueiro, né? Ele quer produzir um filme chamado O Grande Vaqueiro. Por que eu estou trazendo para você? Porque eu conheço ele, eu lembro quando eu trabalhava pelo Estado, pela SEDUC, na escola estadual, eu lembro que ele foi aluno dessa escola estadual. Então eu lembro que ele é uma pessoa batalhadora, guerreira, que realmente passou por muitas dificuldades, mas tem lutado aí para vencer na vida. E como nós também, você é um sonhador, você é o que quer alcançar a carreira pública, como concurseiro, concurseira, também é um sonhador, uma sonhadora, não custa nada ajudar, contribuir com essa pessoa, né? Uma pessoa muito legal, muito bacana, eu conheço mesmo aí. Depois que eu comprei o DVD, que eu fui lembrar que eu conhecia ele da escola estadual onde eu trabalhei, no caso Jonas Pontes Satias, ele estudou lá nessa escola. Então, gente, ajude aí, eu vou deixar na descrição do link para você, na tela para você o número de telefone de contato dele para que você, caso queira ajudá-lo, né? É apenas R$ 5 DVD para ajudar ele a realizar o sonho dele, que é produzir um filme, né? Então é um sonho dele e eu senti no coração demais falar um pouco que se você puder contribuir, não deixe de contribuir, que é uma pessoa que merece todo o nosso apoio. Bem, vamos lá, vamos ao que interessa, vamos aqui aos nossos estudos da Lei 17.331 de 2008. Como estou falando, é revisão e por isso nós temos que ser um pouco acelerados. Às vezes a gente vai atropelar um pouco o tempo, porque nós não temos tempo para falar com detalhes. Isso aqui é uma revisão, já tem prova agora no próximo domingo, dia 18, então é importante, o dia 17, não lembro, 17, né? Então é importante que você tenha em mente que vai ser rápido, é só para você ter o básico, para você chegar na prova e saber o básico, pelo menos lembrar alguma coisa para que você possa responder nas suas questões. Vamos lá. Artigo 49 das indenizações. Ele vai dizer, constitui indenizações ao servidor, ajuda de custo, diárias e transporte. Olha só, indenizações, ajuda de custo, diárias e transporte. Se você puder, você faz uma tabelinha, ou mesmo faz lá uma anotação e coloca lá entre uma chavezinha, né, puxando, colocando quais são as indenizações. Indenizações, basicamente, está dizendo aqui, ó, artigo 50. Os valores das indenizações, bem assim as condições para sua concessão, serão estabelecidos em regulamento ou decreto. O que seriam essas indenizações? Seriam formas de ajudas onde o servidor, onde aquela pessoa que presta serviço para a administração pública, ela venha a ela venha a ter condições de prestar aquele serviço, ela venha a ter condições de realizar aquele serviço, aquela atividade na administração pública, seja por meio de custo, diária, né, se for, a gente vai ver aqui como é que funciona todas essas indenizações e também pelo transporte público, pelo transporte, né, não necessariamente público. Vamos lá, ajuda de custo, artigo 51. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, por interesse do serviço, passe a ter exercício em nova sede com mudança de domicílio em caráter permanente. Você tem que detalhar o seguinte, coloca lá ajuda de custo e anota mudança de domicílio. Se a tua prova vier falando sobre mudança de domicílio, onde o servidor vai começar a ter exercício em outro local diferente, da onde vai ter uma nova sede, ou seja, um local diferente
de prestação de serviço. Então, nós vamos falar de ajuda de custo. O servidor está se mudando para outro lugar para exercer o cargo público dele em outro lugar, outra localidade, a nova sede. Então, nesse caso, estamos aí falando da indenização de ajuda de custo, onde ele vai receber uma ajuda para que venha auxiliar ele nas questões, como diz aqui o parágrafo 2º, né? Vai ajudar ele nas questões de transporte, de bagagens, bens pessoais, ou seja, pagamento das passagens. Então, vai ajudar ele, o servidor, a servidora, nesse sentido, de auxiliar nessas despesas aí de viagens. E o parágrafo 2º diz, inclusive, que a ajuda de custo será paga mediante comprovação de mudança de domicílio. Tem que se comprovar a mudança de domicílio. O parágrafo 1º diz assim: fica vedado o duplo pagamento de indenização a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha também condição de servidor vier a ter exercício na mesma sede. Então, se por um acaso você é um casal, você é casado, você tem um companheiro, uma companheira, e você de repente muda de sede, você vai mudar de sede, e você trabalha pela prefeitura, né? Você é concursado, servidor, e o seu cônjuge também, ou o seu companheiro ou companheira, também é servidor, servidora. Nesse caso, se os dois mudarem também nesse mesmo sentido, só receberá uma indenização. Então fica vedado o duplo pagamento de indenização da ajuda de custo, no caso, né? Essa modalidade de indenização, que é a ajuda de custo, fica vedado para duplo pagamento para o servidor que detenha, né, a condição de servidor também e vier também a ter exercício na mesma sede. Vão exercer na mesma sede, então não há que se falar em pagamento duplo para o cônjuge, né, para os dois ali que vão exercer o cargo ali naquela localidade. Também, o artigo 2º, a gente acabou de falar do parágrafo 2º, no artigo 51, parágrafo 2º, que é mediante comprovação, ajuda de custo, você tem que comprovar, porque você vai ser ressarcido contra questão de bagagens, de viagens, bens pessoais, transporte, etc. Mas falando um detalhe, que, claro, isso transporte, servidor e também da sua família. E fala o seguinte: não podendo exceder a importância correspondente a 3 meses de sua remuneração. Então, não pode ser mais de 3 meses de remuneração. Então, o máximo, ou seja, o quanto é que você recebe como servidor. Então, aquele valor que você recebe, ele não pode, digamos, você recebe o valor de R$ 998. Se você trabalha como agente de portaria, por exemplo, como um nível fundamental, você recebe R$ 998. Então, não pode exceder 3 vezes esse valor. Aí você faz os cálculos, né? Sou péssimo em cálculo. Então, não pode exceder 3 vezes esse valor quando você for receber a sua indenização. Não pode exceder 3 vezes o valor da sua remuneração. Aliás, detalhe, estou falando do valor vencimento base. Lembra do vídeo passado? A gente falou sobre vencimento, subsídio e remuneração. Então, a tua remuneração vai contar o valor base que você recebe, mais as vantagens, mais algum tipo de, por exemplo, auxílio de alimentação, enfim, vai contar tudo isso aí que vai ser remuneração. Não pode ser 3 meses da sua remuneração. Um detalhe importante, né? Porque se vier dizendo assim, do vencimento básico, está errado. É da remuneração. Para o terceiro diz: a família de servidor que falecer na nova sede serão assegurados ajuda de custo e transporte para a localidade de origem dentro do prazo de 1 ano contado do óbito. Aqui está falando, né, que ajuda de custo e transporte da localidade, se dentro do prazo de 1 ano, né, contado do óbito, a família de servidor vier a falecer alguém lá, então vai receber, vai ser assegurado a ajuda de custo e transporte para a localidade de origem, para levar para o local de origem, no caso, se a pessoa se afastou da sede. Aliás, tem uma nova sede, se afastou do local que anteriormente trabalha. Artigo 52. Será concedida ajuda de custo, nos termos desta subseção, aquele que, não sendo servidor do município, for nomeado para cargo em comissão com mudança de domicílio. Lembra que eu falei para vocês no vídeo anterior que por subsídio não recebe gratificações, abonos ou outros tipos de espécies remuneratórias? Porém, nesses casos, o próprio parágrafo 2º, se eu não estou enganado, lá do artigo que a gente falou no vídeo passado, ele trata o seguinte, que pode-se receber, exceto indenizações. Ou seja, as indenizações pode-se receber. De caráter indenizatório, pode receber. O que não pode receber é gratificação, abono, algum tipo de acréscimo salarial nesse sentido. Agora, ajuda de custo, diária e transporte,
Quem recebe carga e comissão é pago por subsídio, pode sim receber, não pode receber gratificações, mas ajuda de custo, ou seja, indenização, ajuda de custo, diárias de transporte, pode sim receber. Aqui já traz o artigo 52, já traz dizendo que o servidor que ele exerce o cargo em comissão, que ele for nomeado em cargo em comissão, ele pode sim receber nessa condição de servidor que recebe por subsídio, cargo em comissão, ele pode sim receber, fazer jus aí a ajuda de custo. Então, ainda detalhando isso aí, tá? Porque se a prova disser que cargo em comissão não recebe indenizações, está errado. Indenizações ele recebe sim, ele pode receber ajuda de custo, pode receber diárias e pode receber transporte, até porque ele vai estar ali a serviço da administração pública. Então, tem que ser arcado aí, tem que se arcar com as despesas que ele vai ter aí nas situações que forem necessárias. Inclusive, essa aqui que é uma mudança de domicílio. Se ele for mudar de domicílio, ele faz jus sim a esse recebimento de ajuda de custo. Parágrafo único. Nos casos de cessão do servidor para exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, quando cabível a ajuda de custo, será paga pelo órgão cessionário. Aí sim, aí tem uma diferença. O órgão que solicitou aquele servidor, aquela servidora, para trabalhar para ele, e esse servidor foi cedido, foi cedida para esse órgão, o que acontece? Se ocorrer a mudança de sede, quem vai arcar com o pagamento, com a indenização, com a ajuda de custo, não é a prefeitura. Quem vai arcar com a indenização, com a ajuda de custo, é aquela entidade, né, da União, Estado, Distrito Federal ou do município, aquela entidade ali que pediu aquele servidor, ela vai arcar com as despesas daquele servidor. Não será concedido ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo. Então, mandato eletivo não cabe ajuda de custo. Ou seja, se você foi votado, você foi eleito e você vai para outro lugar, problema seu. A prefeitura não tem nada a ver com isso. Você que vai arcar com as suas próprias despesas. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando injustificadamente não se apresentar em nova sede no prazo de 10 dias. Tem 10 dias. Foi feita aí mudou de domicílio e você tem que se apresentar no novo domicílio, novo local. Se você não se apresentar em 10 dias naquele novo local, naquele novo domicílio, você perde a sua ajuda de custo. Né? Tá aqui no artigo 54, você perde sua ajuda de custo. Então, importantes situações aí sobre ajuda de custo. Vamos lá listar. Para que serve? Mudança de pagamento, mudança de domicílio. Mudou de domicílio, você tem direito a fazer jus da ajuda de custo. Fica vedado duplo pagamento. Vai listando aí, duplo pagamento. O que significa? Se você tem um cônjuge, um companheiro e vai se mudar para a mesma sede, não há de que se falar em ajuda de custo para os dois. Somente para um dos dois vai ser pago a ajuda de custo. Terceira situação a se destacar nesse sentido aqui, né? Vai ser paga mediante comprovação. Tem que comprovar para receber a ajuda de custo. Outra situação, não pode exceder 3 meses de remuneração. Então, não pode exceder 3 meses de remuneração do servidor. Outra situação também, se na família do servidor falecer na nova sede, serão contados, né, serão assegurados os custos de transporte para a localidade dentro do prazo de 1 ano contado do óbito. Ou seja, se você estiver há 1 ano dentro da nova sede, né, é contado o óbito, se você está 1 ano na nova sede. Então você terá direito a receber uma ajuda aí para transporte da localidade para a localidade de origem. E também o detalhe também, se você exerce cargo em comissão, você faz jus sem receber ajuda de custo, no caso aqui de mudança de domicílio. Também vai dizer, a lei também vai falar que se você é cedido, o servidor é cedido para outro órgão, para outra entidade, para outra entidade, seja federal, seja municipal, seja estadual, seja Distrito Federal, se você é cedido, o órgão pela qual o servidor está cedido é que vai arcar com a ajuda de custo e não a prefeitura. E também, quem se afastar por mandato eletivo não faz jus, não recebe a ajuda de custo. E por fim, o servidor ele é obrigado a restituir a ajuda de custo em caso de não comparecer à nova sede no prazo de 10 dias. Então aí está aí as observações gerais que podem ser feitas sobre a ajuda de custo. Agora, diárias. As diárias é um afastamento eventual. É quando o servidor ele vai exercer algum tipo de atividade, claro, a serviço da administração pública, em uma outra localidade, que não seja no município.
Então, ele vai para outra localidade, ele precisa aí receber a ajuda de custo. Aqui vai dizer assim, o servidor, ajuda de custo não, perdão, diárias. Diz assim, o servidor que a serviço afastar-se da sede de caráter eventual ou transitório para outro território, outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme se dispuser em regulamento por decreto do chefe do Poder Executivo. Aí vem aqui, parágrafo 1º. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede ou quando o município custear, por meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias. Então, primeira coisa, né? Ela vai ser concedida por dia de afastamento. Se você se afastou 10 dias, vai ser 10 dias, 10 diárias. 5 dias, 5 diárias. Fica muito claro. Ou então diz pela metade. Caso o servidor não tenha que pernoitar naquele local, vai só ficar metade do dia, ou enfim, vai receber, nesse caso, vai receber pela metade o valor. Assim também, quando o município tem outra forma de custear, que não seja essa forma da diária, também será a metade do valor. Parágrafo 2º. Nos casos em que o deslocamento da sede constitui exigência permanente do cargo, não fará jus às diárias. Muito cuidado, hein? Se o servidor ele é deslocado da sede para outro local, ou seja, ele vai trabalhar assim a serviço do município, só que em outra localidade. Então ele não vai fazer jus a diárias, porque é permanente. Se for permanente, ele não faz jus a diárias. Então ele vai fazer jus ao quê? Que a gente viu agora há pouco, né? Ajuda de custo. Então cabe ajuda de custo porque ele vai mudar para a nova sede, mas não cabe diária porque é permanente e não temporário. Lembra que diária é em caráter eventual. Parágrafo 3º, também não fará ajuda diária servidor que se deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião constituída por municípios limítrofes regularmente instituídas, cuja jurisdição e competência dos órgãos e entidades consideram-se estendidas, salvo se houver pernoite fora da sede ou necessidade de alimentação, caso em que as diárias pagas serão sempre as fixadas para os afastamentos dentro do município. Esses valores não serão fixados por decreto da autoridade competente ou conforme o regulamento. Olha só que interessante. Se for na região metropolitana, digamos, aqui em Marabá a gente não tem região metropolitana, não tenho certeza. Mas vamos supor, a pessoa vai aqui, quem mora aqui em Marabá conhece, aqui para Brejo do Meio, por exemplo. Não tem que fazer jus a diárias, porque Brejo do Meio ele faz parte do município de Marabá. Então não cabe diária. Ou seja, não cabe diária. O servidor provavelmente vai rapidinho e volta. Mas se ele não pernoitar, se ele tiver que pernoitar, aí sim vai ter um valor. Mas o valor não é igual quando a pessoa vai sair para outro local, outro estado, outro município, ou então para o exterior. Então é totalmente diferente. É o que diz a lei. A princípio, não vai fazer jus se for na mesma aglomeração, região metropolitana, porque vai se constituir aí uma extensão somente do local, da sede do município. É só uma extensão e não um outro local diferente quando a pessoa vai para outra localidade, que é município, estado ou país diferente. Artigo 56. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo, deverá restituí-las no prazo de 2 dias. Então, o servidor recebeu as diárias para passar 2, 3 dias no local e ele não foi para lá, ele não compareceu, ele não se afastou da sede. Nesse caso, ele vai ter 2 dias para devolver o valor que ele pegou aí com a administração pública. Parágrafo único. Na hipótese de servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso no prazo previsto no caput. O prazo é o mesmo, então, 2 dias. No caso, o servidor era para ele ficar 10 dias, e aí por um acaso ele fica 5 dias, 6, fica menos do que o esperado. Então ele vai ter que restituir os demais valores de diárias que ele faria jus se ficasse os 10 dias. Então ele vai ter que restituir o valor restante. E no prazo previsto no caput, ou seja, no prazo também de 2 dias. Essa é a observação que faz o parágrafo único. Artigo 57. Conceder-se a indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos por força das atribuições próprias do cargo, conforme se expuser em regulamento ou decreto. Aqui é o seguinte, muita atenção.
tá falando que não é vale transporte, aqui é quando ele faz utilização de meio próprio de locomoção. Então, o servidor tem um carro, tem uma moto, ele tem ali o meio de transporte onde ele vai utilizar aquele meio de transporte para poder se deslocar. Então, nesse caso, ele faz jus de indenização de transporte. Ele recebe ali, porque ele vai fazer execução de serviços externos, né? Porque, e detalhe, força atribuições próprios do cargo, não é para pessoa passear não, porque ela vai fazer um trabalho, um serviço ali pela administração e vai utilizar o veículo dele próprio. Então, nesse caso, cabe indenização de transporte. Muito cuidado, hein? Se a prova vem dizendo, indenização de transporte é a questão de se falar que é transporte público, não. É o próprio meio de locomoção. Muita atenção, muita calma nessa hora. Então, por enquanto, eu vou parar por aqui. Aliás, vamos lá finalizar os auxílios pecuniários. Não, vamos iniciar no próximo vídeo, é melhor, porque aí fica mais tranquilo. Eu gosto de fazer vídeos bem curtos para não ficar muito extenso. Então, vamos parar por aqui. No próximo vídeo eu vou trazer aí os auxílios pecuniários com mais observações, mais colocações importantíssimas para a sua prova, tá bom? Muito obrigado, galera, você que acompanha a gente no nosso canal. Mais uma vez, inscreva-se no canal, caso não seja inscrito, dê o seu joinha, ajude a gente a propagar mais ainda esse canal. Também siga a gente no Instagram, Concurseiro MAB, Concurseiro MAB. É só seguir no Instagram, estaremos aí postando também notícias, informações relevantes sobre concurso público e, enfim, Marabá, região, no estado do Pará, ou então até mesmo a nível nacional, naqueles concursos públicos relevantes. Um abraço para você, muito obrigado e até a próxima.